Agora imagine você, pense que já era difícil lidar com aquela situação, aquele martírio na sua carne, aquela chaga maligna. Agora Jó se depara com olhares acusadores, com palavras acusadoras, com situações que vinham a diminuí-lo. Jó se via diminuído com aquelas palavras. Então Jó, aqui no versículo 13, começa a falar: eu tô ouvindo, eu tô entendendo. O que vocês sabem, eu também sei. Eu não sou menor que vocês. Jó parece, pelo o entendimento que eu tenho aqui, que eu tive quando eu li, começa a dar um chega pra lá nos seus amigos. Me parece que ele se enche de força que outrora lhe era desconhecida. Ele se enche de uma força para botar cada pingo no i, cada um no seu quadrado. Jó, ele se analisou e não encontrou nele pecado, mas ele não descartou que, por alguma razão, tivesse feito algo contra o Criador. Você vai perceber, quando você lê o capítulo 13, que quando ele se reporta ao Eterno, ele fala: Eterno, se eu pequei na minha mocidade, eu estou pagando pelo que eu pequei na minha mocidade, né? Então, Jó, ele começa a identificar que aquelas palavras acusadoras, aquele olhar acusador, é como uma veste de engano. É como uma hipocrisia de alguém que fala e não faz, sabe? É como, entre aspas, né? Entre aspas, colocar uma veste santa. Se é que você me entende. É como se eles estivessem vestindo uma veste, se colocando numa postura maior que Jó. Como se Jó não soubesse. Então Jó fala: ó, melhor que você fique calado. Ah, se vocês ficassem calados, não falassem nada. Tá vendo aí? Então, Jó, ele começa a dar exemplos da postura deles. Ó, você tá parecendo pra mim um médico que não cura. Você tá parecendo pra mim um rabino que não ensina. Suas palavras não tá fazendo efeito. Jó, ele se perturba com aquilo. E ele, a partir do versículo 13, fala assim: eu vou falar com o Todo-Poderoso e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu quero que vocês vejam o que eu vou falar para o Todo-Poderoso. Por acaso você vai ter palavras mentirosas para defender o Todo-Poderoso? É mais ou menos assim: mentir sobre uma palavra vinda de Deus, porque Jó estava recebendo palavras acusadoras. É como se Jó estivesse falando assim: por acaso você vai falar mentiras em nome de Deus, dizendo que é Deus, para continuar me diminuindo? Para continuar me apontando? Por acaso, isso está a partir do versículo 6. Você vai chamar Deus para um tribunal? Como você vai fazer justiça nisso? Vocês pensam que pode enganar a Deus como quem enganam pessoas? Ô Bildade, ou ele faz, ou Zofar, eu tô nessa tribulação, mas se Deus quiser me revelar algo, ele também vai me revelar. Não adianta você ficar aí nessa postura pã, no primeiro degrau,
Porque se ele quiser, ele também vai me mostrar. Ou você acha que você tem que agir como os outros agem, falando em nome de Deus, enganando Deus? Você nem vai poder enganar Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. E você não vai ficar me desmerecendo, me diminuindo sem necessidade. Olha só o versículo 12, o que diz: as explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem de nada. As suas defesas são fracas, como torres de barro. Então, Jó pediu para que eles se analisassem, em outras palavras, quanto aquilo que eles estavam praticando, que era as palavras acusadoras, a visão acusadora acerca de Jó. Porque para todos eles agora Jó era o culpado. Então aquilo ofendia Jó diretamente, porque Jó tinha vida no altar. Talvez você tenha propósitos no altar, tenha vida no altar, tenha vida com Deus. E essa vida com Deus é tão secreta que ninguém sabe. Quando você vem passar uma tribulação, uma luta, as pessoas começam a apontar, começam a querer diminuir a gente, né? Diminuir-nos pelo que elas veem. Eu já falei aqui em outro vídeo para vocês, eu vou repetir, que eu ouvi muito, eu ouço muito. Aliás, eu ouvia muito, né? Agora já deu uma quietada, graças a Deus. Ah, mas você não é crente? Você não é da igreja? Ah, mas por que você faz isso? Por que você fala isso? A pessoa que não está no espírito, ela não vai entender as coisas do espírito. Você vai morrer de falar, a pessoa não vai entender. Para você entrar na mesma sintonia, na mesma energia que aquela pessoa que está passando por luta se encontra, você vai ter que entrar no âmbito espiritual. Você vai ter que entrar na guerra de modo espiritual para entender aquilo. E outra coisa, se o Eterno te revelar quanto àquilo, se o Eterno não te mostrar, você não vai saber, você não vai conseguir ajudar, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir nem ficar calado. Precisa que o Eterno venha mostrar para você, que o Eterno venha calar tua boca e aquietar teu coração, para que você possa saber ajudar aquela pessoa que está naquela tribulação. Então, versículo 13 diz assim, ó: fiquem calados, eu vou falar. E aconteça o que acontecer, eu tô pronto. Jó, ele estava na sua convicção plena. Ele pegou aquelas palavras acusadoras, aquelas vestes de grandeza, e diminuiu a pó quando ele disse isso. Sabe por quê? Porque Jó colocou a vida dele para o que der e viesse. Jó fala assim, ó: se eu perecer, pereci, se eu morrer, morri. Eu não tenho por que ficar aqui fazendo nada para agradar vocês se eu não fiz nada de errado. Estou pronto para arcar com a vida, pronto para enfrentar a morte. Tá vendo aí? Talvez esta coragem venha salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção, meus amigos, o que eu estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Eu estou pronto
para defender a minha causa e estou com a razão. Tá vendo aí? Tudo que eu já tinha falado para vocês. Então Jó, ele procurou se posicionar diante do Criador. E aí, o posicionamento, dependendo do nível que você tiver nessa luta, vai ser ter atitude ou vai ser não conseguir fazer nada. Você vai ter que escolher entre obedecer à voz de Deus e continuar firme, convicto e convicta de que o Eterno está ali com você, te ajudando nesse deserto, ou você vai largar de mão. Você precisa, dependendo do nível da tribulação que você está, de aprender a ficar calado. Dependendo da luta, você já não vai ter mais aquele monte de amigos que você tinha. Porque Jó era referência no país dele, na cidade dele. Todo mundo vinha até Jó. Quem não conhecia Jó? Jó conhecia todo mundo e todo mundo conhecia Jó. Porque as pessoas vinham até ele. Jó era falado, Jó era lembrado, Jó era visto. E aí o que lhe restou foi os 3 amigos dele, que estavam ali sofrendo com ele aquela situação, mas que, como todo ser humano, não soube entender o nível em que Jó se encontrava naquela luta. Jó se posiciona, como assim nós também temos que nos posicionar. Como assim nós também temos que procurar onde é o altar do Eterno e nos posicionar. Onde é o altar do Eterno? Onde está o altar do Eterno para que você possa falar com ele? O altar do Eterno está perto ou está longe de você? Você consegue chegar no altar do Eterno e falar com ele? Ou você vai falar de qualquer maneira, correndo, de qualquer forma, porque o Eterno é invisível, é assim mesmo, na correria Deus te ouve? Será que você consegue tirar um tempo do seu tempo para o dono do tempo? Será que você consegue se esforçar? Será que você consegue se mover para isso, fazer algo? Onde é o altar do Eterno? No meio da dor, no meio da luta, da tribulação, o altar do Eterno é o colo de um amigo, é uma fofoca, é dar crédito às palavras acusadoras, aos olhares acusadores. O que é o altar do Eterno? Saiba fazer essa separação, saiba fazer esse discernir, para que rapidamente você saia dessa dor, dessa luta, sabendo que toda tribulação, toda luta tem um período a ser cumprido. A gente às vezes mantém esse período um pouco maior por conta de nós mesmos, porque somos pó e cinza, somos barro, e o Eterno entende muito bem isso. Mas se você procura aqui, na palavra do Eterno, nas escritas dos antigos, firmar, centrar a tua mente, colocar os pontos nos is, tudo vai se ajeitar. Você vai ver que no decorrer dessa mensagem, desse destrinchar da história de Jó, que o Eterno se levantou em favor dele. E isso eu não estou falando lá no último capítulo, que é o 42, falando da restituição de Deus, não. Eu estou falando de antes, porque desde o capítulo 13, quando eu li, eu já vejo o mover do Eterno na vida de Jó. É quando Jó sai daquele âmbito de limitação e começa então a se centrar, a se posicionar espiritualmente, aleluia,
a se posicionar espiritualmente. Eu não estou falando de matéria, eu não estou falando de atitude egoísta ou ignorante ou precipitada, eu estou falando de atitude espiritual. Eu vejo a partir do versículo 13 que sim, o Eterno começa por ajudar Jó, porque Jó, ele tem do alto uma força que antes, até o capítulo 12, não era revelado, não era mostrado. Jó se encontrava um pouco até distante do Criador, justamente por só enxergar aquela tristeza. Ele olhava para suas feridas, aleluia, e ele desejava morrer porque não aguentava. Ele via os bichos comendo a carne dele. Agora, no capítulo 13, impossível nós lermos e não vermos que esse encorajamento foi no âmbito espiritual, aleluia, e foi vinda dos altos céus. Jó pede para os seus amigos ficar calado, não fale mais nada, fique na sua. Não quero ser ignorante com você não, só quero que você fique na sua, calado, porque quem vai se reportar ao Todo-Poderoso sou eu, e se eu morrer, eu morri, e pronto, e acabou, e não tem duas conversas, não tem duas conversas. Jó, no versículo 19 em diante, ele reconhece a soberania do justo juiz. Ele reconhece que se chegar no tribunal divino é pedir para morrer, é colocar a vida em risco. Então Jó, convicto de que não tinha errado, ele pede de forma que me parece quando eu li, humilde, dizendo: olha, Pai, não me castiga, Eterno, não me castiga, faz cessar em mim essa tormenta, porque agora, Pai, já não é mais só o que eu vejo, é tudo que os outros me acusam, Pai. Pai, já não é mais o que eu sinto. O bicho que come minha pele, a dor que rasga meu coração. Agora já é todos contra mim. Eu já não tenho base, eu não tenho com quem falar. Eu não tenho como me direcionar. Eu já estou no nível da minha luta em que eu não tenho a quem recorrer, senão a Ti, senão ao Teu tribunal. Tá vendo aí? Então Jó, ele fala pro Eterno sobre o Eterno se revelar para ele. Ele diz assim no versículo 24: por que te escondes de mim? Então Jó, ele não tinha, quando acometido por essas tribulações, ele não tinha ouvido a voz de Deus como ele ouvia antes. Deus não tinha se revelado a ele. Aliás, o Eterno não achou lugar para fazer isso, porque a dor dele era muito grande. E agora, consciente, agora mais centrado, ele falou: olha, Pai, por que te escondes de mim? Revela-te a mim. Mostra-me tua glória nessa situação. Não me persiga mais. Me parece que ele entende que não é material, é espiritual. Prendes meus pés como correntes, vigias meus passos. Examina os rastros que deixo no caminho, assim vou me acabando como madeira bichada, como roupa comida pela traça. Tá vendo aí? Era o que ele sentia que estava acontecendo com ele. Ele sentia que isso estava acontecendo com ele. Por quê? Porque aquela doença o aprisionava de uma tal forma. Ele não tinha a cura, não tinha médico que o curasse, ele não tinha nem condição de ir no médico. Ele se sentia acorrentado,
Ele se sentia preso, sem saída, e agora ele pede para que o Eterno se revele a ele, na convicção de que o Todo-Poderoso julgaria aquela causa. Tá vendo aí? Fica comigo. Eu creio que o Eterno está falando com você. E eu faço votos que vocês aqui do meu canal sejam despertados pelo Espírito Santo a acompanhar esses vídeos de Jó, porque são revelações que passam desapercebidas e nós vemos então que o Eterno está nos mostrando, não é verdade? Fica conosco e até a próxima gravação.